Muito bem, queridos amigos, vamos dar continuidade ao nosso bloco formativo sobre as parábolas da misericórdia. E nós estamos refletindo sobre a parábola dos dois devedores, que se encontra ali no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. E dando continuidade à reflexão dessa nossa parábola, hoje nós vamos descer mais um pouco na correlação que existe entre a remissão dos pecados, ou o perdão, e o amor. Aqui nesta parábola, nós vamos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer o seguinte a Simão. Ele vai apontar para a mulher e vai dizer: Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou os pés com as lágrimas e secou com os seus cabelos. Você não me deu beijo de saudação, mas ela não para de beijar os meus pés desde que entrei aqui. Você não derramou óleo em minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso eu lhes digo, os muitos pecados dela estão perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vamos aqui, com a graça e o auxílio do Divino Espírito Santo, vamos mergulhar um pouco nisso, o que Jesus quer dizer. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Primeiramente, Jesus está cada vez mais aqui situando a parábola com a situação que está existindo na casa do fariseu Simão. Jesus foi convidado para almoçar na casa de Simão. Tendo entrado ali, entra também atrás de Jesus uma pecadora, uma mulher pública, aonde vai banhar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos e ungir os pés de Jesus com perfume. Então aqui Simão vai pensar e dizer: se verdadeiramente esse homem fosse um profeta, ele saberia que quem está ali por trás dele é uma pecadora. E Jesus, percebendo o pensamento de Simão, conta-lhe a parábola dos dois devedores. Simão aqui é como o devedor, um dos devedores. Um devedor devia 50 talentos, como não vai dizer a parábola, e um outro devedor lhe devia 500 talentos, 500 moedas. Simão se encontra entre aquele que devia 2 meses de trabalho. E não dá água a Jesus para lavar os seus pés, não dá o beijo de saudação, nem vai ungir a sua cabeça, como faz a pecadora pública diante da presença de Simão e daqueles que ali se encontravam. A pecadora é aquela que é como o devedor que devia 2 anos e meio de trabalho. O interessante é que nenhum dos dois conseguiria saldar a dívida. É isso que Jesus quer mostrar com a parábola. Qual seria a saída para os muitos ou poucos pecados? É a mesma saída que Jesus conta na parábola: o perdão da dívida. A única saída para um pecador, seja com muitos ou poucos pecados, é a graça da misericórdia de Deus. É o que a misericórdia de Deus é capaz de fazer. Mas aqui é muito interessante nós percebermos a questão da tradução para esta frase. Porque aqui nesse momento onde Jesus vai dizer: os muitos pecados seus foram perdoados, por isso ela muito amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui está nos mostrando a relação entre a remissão dos pecados e o amor daquela pecadora. Eu não sei qual é a Bíblia que você tem, qual é a tradução que você tem, que você dispõe,
mas nós sabemos que existem traduções. Diversas são as traduções: Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Bíblia Ave Maria. Então, são diversas as traduções que as Sagradas Escrituras têm, que as Bíblias têm. E dentro da tradução do original em grego, este versículo 47, são-lhe perdoados os pecados porque muito amou, no original grego, ele diz da seguinte forma: foram-lhe perdoados os pecados e por isso muito amou. A tradução que algumas Bíblias têm é: são-lhe perdoados os pecados porque muito amou. Mas no original grego vai dizer: foram-lhe perdoados os pecados e por isso muito amou. Esse amor aqui pode ter forma de gratidão, de agradecimento, de louvor, de oferta de vida, de retribuição. Foram-lhe perdoados os pecados e por isso, porque foram-lhe perdoados os pecados, porque se viu perdoados os seus pecados, porque eram enormes os seus pecados, medonhos os seus pecados, múltiplos os seus pecados, e porque foram-lhe perdoados, por isso muito amou. E aqui é muito interessante essa questão da relação entre remissão dos pecados e o amor. Aqui, mais uma vez, nós somos levados à dimensão da experiência com esta misericórdia de Deus. Veja bem, é normal no relacionamento humano entre nós, quando algo de muito grande, quando algo que, como uma dívida mesmo, nós não temos como pagar, ou então uma necessidade muito grande e que vem alguém e nos ajuda e responde aquela necessidade onde eu jamais responderia. Quão grande for a minha necessidade, grande também será a minha gratidão. A não ser que o coração de uma pessoa que recebe uma grande ajuda, uma imensurável ajuda, onde ela já não tinha mais esperança onde recorrer e a ajuda chega, a não ser que essa pessoa tenha um coração muito duro, muito insensível, muito orgulhoso, muito egoísta, que tendo recebido tão imensa ajuda, não tenha tão grande gratidão. A essa mulher aqui da parábola, lhe foram perdoadas grandes culpas. Tão grande era a sua culpa, foram-lhe perdoados todas as suas culpas. E esse perdão gerou nela uma grande capacidade para amar. A mulher da parábola, na verdade, a mulher pecadora pública, ela se tornou capaz de muito amar, porque muito foi-lhe perdoado. Foi-lhe dado uma graça sem condições. Por isso Jesus vai dizer: os seus muitos pecados foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então aqui você pode estar se dizendo: ah, Jesus, Jesus, Evandro. Então, o problema é que a uns Deus perdoa muito, a outros Deus perdoa pouco. Porque até mesmo como você citou no original grego, foram-lhe perdoados os pecados e por isso muito amor. Pera lá,
Aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. A questão aqui não é Deus que a uns perdoa pouco e a outros perdoa muito. Aqui está na questão da experiência. Quem pouco vive a experiência do amor misericordioso de Deus, pouco se encontra em condições de amar. Quem com largueza vive a experiência da misericórdia de Deus na sua vida, com largueza vai se encontrar em condições de amar. Tá dando para entender? Deus sempre vai estar perdoando. Deus sempre vai perdoar os nossos pecados. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Agora, é preciso que o pecador ele passe pela experiência da misericórdia de Deus. Experiência essa que Judas não se permitiu. Experiência essa que Pedro se permitiu. Judas e Pedro têm o mesmo pecado, traição. Judas vai trair vendendo Jesus por 30 moedas. Pedro vai trair negando a sua amizade, o seu amor por Jesus. Quando as pessoas perguntam, eu conheço você. Você também é um daqueles seguidores do Nazareno. E Pedro vai negar, não conheço esse homem. Não sei de quem é que você está falando. O pecado é o mesmo da traição. O pecado é o mesmo. Mas Pedro se deixa alcançar pela misericórdia de Deus. Judas não se permite alcançar pela misericórdia de Deus. E é muito interessante a passagem de Jesus com Pedro, à beira do lago de Genezaré, quando Pedro ouve Jesus questioná-lo por 3 vezes, com aquele "tu me amas?". E ali Pedro, não mais simplesmente por força humana, Pedro não mais com desejos humanos, mas tomado pela força da misericórdia de Deus, transformado pelo amor de Jesus que perdoava a sua traição, Pedro pôde não somente com seus lábios, mas também vai fazê-lo com a sua vida, dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A mulher do Evangelho, ela porque se encontrou muito perdoada, o gesto de chorar as suas lágrimas aos pés de Jesus, o gesto de enxugar com seus cabelos, ter adquirido, comprado um caro perfume para ungir os pés de Jesus, é expressão de muito amor, é expressão de gratidão, porque lhe foram perdoados os muitos pecados, por isso muito amor. Meus queridos amigos, quanto menos nós fizermos a experiência da misericórdia de Deus, que perdoa os nossos muitos pecados, menos nós traremos em nós as condições de amar e também as condições de perdoar. Por isso aqui nós encontramos essa relação entre remissão dos pecados e amor. E aqui nos vem o questionamento, né? Quando nós nos dirigimos ao sacramento da confissão, sacramento da penitência, quando nós vamos nos confessar com um sacerdote, o sacerdote que é in persona Christi, na pessoa de Cristo, não é o sacerdote que nos perdoa os pecados, é Jesus. Ali é um sacramento. O sacerdote é um sacramento, porque é o sacramento da ordem,
E a confissão é o sacramento. Então nós estamos diante de Cristo pelo sacramento da ordem e estamos diante da misericórdia insondável de Cristo, que é o sacramento da confissão. E ali, os pecados confessados e aqueles esquecidos são perdoados. Nós éramos para sairmos cheios de gratidão, transformados no amor. E deveria acontecer sobre nós aquilo que aconteceu sobre a mulher, porque nos foram perdoados os muitos pecados e por isso nós estamos habilitados, aptos a amar a Deus, mas também amar o próximo. Aqui nós podemos fazer lembrança de uma outra parábola, a parábola do rei bom e do servo impiedoso, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Ali nós vimos que o rei, né, que é o credor, recebe um servo que devia a ele 10.000 talentos. E aí ele vai suplicar ao rei. Vai dizer: olha, rei, me dá um tempo. Me deixa tentar pagar a dívida. Tenha paciência. E o que é que o rei faz? Perdoa a dívida. Aí aquele devedor, logo que sai do palácio do rei, encontra um outro servo que lhe devia 100 talentos. Ele devia 10.000 ao rei. E esse um outro lhe devia 100. Aí ele não perdoa. Ele agride esse devedor e o põe na cadeia. Ora, ele acabou de sair de ter uma experiência de gratidão, que o crédito que o rei deu foi da misericórdia. Aí ele sai, encontra a um outro que lhe devia e ele não age com misericórdia. Dá para entender essa frase? Aquele a quem pouco foi perdoado, aquele quem pouco passa pela experiência do perdão, da misericórdia de Deus, pouco ama. E aqui Jesus vem em nosso socorro para quebrar a geleira do nosso coração, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do pecado que engessa todo o meu ser, a ponto de, mesmo pedindo perdão dos meus pecados, ainda assim eu pouco saio em condições de amar. Deus muito perdoa. Deus perdoa todos os nossos pecados. Jesus não perdoa uns pouco e perdoa outros muito. Jesus perdoa todos os nossos pecados. A experiência é uma experiência de amor. É só olhar para a cruz. Então a gente vai dizer: Jesus deu a vida na cruz, foi crucificado, flagelado, mas a uns Jesus perdoa pouco. Ou então tem pecados que Jesus não consegue perdoar muito, porque afinal de contas os pecados são gravíssimos. Então de nada valeu o sangue de Cristo na cruz? De nada valeu a sua oferta? Não. A oferta de Cristo remiu, salvou, reconciliou o homem na sua totalidade com Deus. A remissão dos pecados está correlacionada à questão do amor. Mas aqui nós também podemos ver que Jesus vai citar uma outra realidade desta mulher. Jesus vai dizer que os muitos pecados delas estão perdoados e por isso ela muito amou. Vai dizer a ela: seus pecados estão perdoados. E depois vai olhando para a mulher dizer: sua fé te salvou. Aqui nós podemos entrar em dois assuntos, né? Nesse nosso relato.
do Evangelho onde Jesus conta a parábola. Primeiro, o perdão dos pecados. Jesus vai gerar um alvoroço ali. Porque Jesus diz: eu perdoo os seus pecados. E depois Jesus vai sinalizar que a fé salvou aquela mulher. Vamos descer um pouquinho no entendimento desses dois aspectos. Então vejamos aqui alguns elementos importantes. Até o momento em que Jesus vai dizer: teus muitos pecados foram perdoados, por isso ela muito amou, até aí está tudo ok. Mas quando Jesus se volta para a mulher e diz: os teus pecados estão perdoados, aí começa a coisa a pegar. Tanto é que as pessoas vão questionar: quem é esse que até perdoa os pecados? Em outra passagem dos evangelhos, vai ter uma outra interrogação: quem pode perdoar pecados, a não ser Deus somente? E aqui, para que Deus possa perdoar os pecados, segundo a lei do Antigo Testamento, era obrigatório expiá-los. Devia-se observar o rito de expiação dos pecados, segundo a lei do Levítico. Então aqui Jesus vai escandalizar. Jesus vai gerar um alvoroço novamente. Porque para aqueles homens, Jesus está apropriando-se de um direito divino. Somente Deus pode perdoar pecados. Então, para aqueles homens ali, Jesus está abusando de um poder que é somente de Deus. Só que nós sabemos que Jesus não errou em nada. Jesus é Deus. Sendo Deus, ele podia perdoar os pecados. Agora, ali eles viam um homem, Jesus, e diziam: quem é esse que até perdoa os pecados? Como é que ele pode perdoar os pecados desta mulher? Ele está se colocando em linha, no mesmo nível, com o modo de agir de Deus. E aqui eu queria abrir parênteses para refletir uma realidade com vocês. O modo de agir de Deus. E aqui eu faço uma pergunta. Você, nós podemos perdoar os pecados? O que é que você me diria agora, hein? Se estivesse aqui comigo ao vivo, ou então se eu abrisse aqui as linhas para que vocês pudessem ligar, o que é que vocês me diriam? Né? Não liguem não, tá bom? Talvez alguns diriam assim: não, Evandro, perdoar os pecados só Deus. Existe o modo de agir próprio de Deus para perdoar os pecados através do sacramento da confissão. Mas existe um modo humano de perdoar os pecados. Eu posso perdoar os pecados. Eu posso perdoar os pecados de um irmão que me ofende, de um irmão que me injuria. Quando Deus perdoa os pecados, Ele está perdoando segundo o ato divino de Cristo na cruz, que ao perdoar os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Nos tirou daquele abismo, daquela distância, daquele afastamento, daquela morte que o pecado causou no homem. Deus perdoa. Hoje, quando nós vamos ao sacramento da confissão, Deus perdoa os nossos pecados mortais que nos levariam para o inferno. Então Deus nos perdoa divinamente os pecados através do sangue de Cristo. Mas eu posso perdoar os pecados daqueles que me ofendem. Como é que nós rezamos o Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O perdoar os pecados como ato humano
restabelece as boas relações. Se eu estou inimigo do meu irmão, se eu estou zangado com meu irmão, se eu estou de relações cortadas com meu irmão por causa do pecado que me ofendeu, se eu perdoo o seu pecado, eu estou restabelecendo as relações com ele. Eu estou recriando o vínculo da caridade fraterna entre eu e o meu irmão. Existe uma forma de perdoar pecados humanos. Então, o homem é chamado a agir também com o perdão do pecado. E é interessante, né? Porque aqui na dinâmica da lei do Antigo Testamento, o perdão dos pecados na dinâmica da lei, tinha pecados que não eram perdoados. Se for pegar lá o Antigo Testamento, você vai ver que a mulher que era pega em flagrante adultério, ela era punida pela lapidação. Ela deveria ser lapidada, ou seja, apedrejada até a morte. Mas o que Jesus traz não é a dinâmica da lei, é a dinâmica da misericórdia. Ele quer apresentar o rosto misericordioso do Pai. Por isso que Jesus, ele não vai abolir a lei. Ele diz, eu vim para aperfeiçoar. Então Jesus quer mostrar que até mesmo o pecado de adultério, que para o Antigo Testamento existia não o perdão, mas a punição da lapidação, Jesus quer dizer, até para esses pecados, o rosto misericordioso de Deus se volta e perdoa a todo e qualquer pecado. Então, Jesus reconhece a fé daquela pecadora. Porque para ela fazer o que ela fez, ela entrou, sendo pecadora pública, ela entrou na casa de um fariseu. Além de não ser convidada, ter sido convidada, ela adentrou sendo pecadora. Ela devia ter uma fé inabalável em Jesus. Ela devia ter uma fé no poder de Jesus. Ela deveria ter uma confiança incomparável na misericórdia de Jesus. Ou seja, quando ela entra, ela não somente supera a humilhação de se colocar como pecadora pública, ela supera o obstáculo de estar numa casa de um fariseu, de se colocar à vista e de se colocar aos pés de Jesus. Ela deveria ter uma inabalável confiança. Ele é capaz de perdoar os meus pecados. Ele não vai me acusar, como Simão me acusa, como esses homens que estão aqui me olhando. E eu fico pensando que talvez, né, um daqueles homens que estavam ali, foram um daqueles homens que aproveitaram do seu corpo, que usaram o seu corpo, que pagaram por uma noite de prazer. Mas ela vai com uma inabalável confiança. Por isso Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé é essa condição. A confiança inabalável em Deus é essa condição que Deus espera para que sejamos livres, libertos, salvos de todo o pecado. Esta mulher tinha uma fé, uma confiança inabalável em Jesus Cristo. E ele, sendo Deus, pôde perdoar os seus pecados. Mas também nós, que somos imagem e semelhança de Deus, também somos chamados a agir do modo de Deus, perdoando os pecados, não como Deus os perdoa, mas agir conforme Deus, tendo sempre a disposição de perdoar os pecados daqueles que nos ofendem. Eu falava há uns minutos atrás, lembrando a parábola do rei bom e do servo impiedoso. A igreja
de Jesus Cristo, a Igreja Católica, é a Igreja da Misericórdia de Deus. É a Igreja que recebeu a ordem de perdoar até 70 vezes 7. Seremos nós capazes de reconhecermos que a misericórdia de Deus supera qualquer pecado? Seremos nós capazes também de perdoarmos, superarmos qualquer pecado cometido contra nós? A igreja, ela é composta por esses servos da parábola, aos quais é perdoada uma dívida ilimitada, mas para que também possamos perdoar a outros servos, nossos irmãos. Meus queridos amigos, eu espero que, com a reflexão dessa parábola dos dois devedores, possamos crescer na experiência da misericórdia do amor de Deus, que muito perdoa os nossos pecados, para que, tendo a experiência de ter os nossos muitos pecados perdoados, possamos também nós muito amar, e possamos também nós perdoarmos os pecados uns dos outros, trazendo em nós este modo de agir de Deus. Deus nos abençoe.